Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje estamos chegando quase ao fim do livro de Marcos e hoje vamos falar do sepultamento de Jesus, que tem coisas tão fortes aqui, que serve tanto para a minha vida, tanto para a sua vida, que eu acho que vale muito a pena você ouvir tudo aquilo que vai ser expressado aqui nesse vídeo. O livro é Marcos 15, 42, 46. Mas eu vou preferir ler o livro de João contando o mesmo episódio, porque traz alguns detalhes aqui que eu acho de muita valia. Então é o livro de João, capítulo 19, do versículo 38 ao 42, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, naquela sequência terrível, onde Jesus está na cruz, e aí acontece algo maravilhoso. O que acontece? O céu escurece, há terremotos, relâmpagos, trovões, pessoas que estavam mortas ressuscitam. Quer dizer, que sinal, hein? Que coisa, eu tenho certeza que se você estivesse lá, vendo Jesus na cruz, naquela cena horrorosa, mas vendo tudo isso acontecendo ao redor, você vai ficar impressionado, você vai falar assim, nossa, vai acontecer alguma coisa. Então, porque até então as pessoas falavam, não, ele vai descer da cruz, Elias vai vir ajudar. Então, alguma coisa nesse sentido vai acontecer, diante de tudo que estava acontecendo. Você consegue imaginar o medo das pessoas, vendo o céu escurecer, vendo terremotos, trovões? Isso tudo deve ter enchido os olhos dele ao ponto de pensar assim, não, de fato, Jesus vai ressuscitar. Mas o que acontece logo em seguida? Ele morre. Jesus morre. E diante da morte, a morte é triste demais, irmão. Tá? Pensa numa coisa triste que é, na verdade, já falei até em vídeos passados, a gente tem muitas fases terríveis na nossa vida, como muitas vezes a fase infantil, tem algumas crianças que infelizmente passam por essa fase terrivelmente, pais brutos, pessoas que não compreendem, não entendem que criança aumenta tudo, né? Tem pais parece que não entendem isso, né? Quando você fala uma coisa para a criança, aquilo vai no âmago dela. Você, por exemplo, chama uma criança de burra. Nossa, você é burra. Que menino burro. Isso para a criança é grande, sabe? Não é uma coisa que passa, é uma coisa grande. Tanto que ele vai se reafirmar nessa sua afirmação. Ou seja, ele vai crescer e ele vai orbitar nessa afirmação de que ele é burro. Então ele vai fazer tudo para que se torne realmente burro. São traumas de criança. Né? Até na psicologia, eu cheguei a fazer 2 semestres, né? Sei que é insuficiente, mas mesmo assim vale a pena destacar isso aqui, que de fato eu tive um certo conhecimento de psicologia. E quem tem trauma é criança, porque tudo na fase infantil é muito aumentado. Qualquer coisa, rejeição, abandono, qualquer coisa na fase infantil é muito aumentado, ao ponto de isso, que está tão grande na criança, ecoar no seu futuro. No futuro, por exemplo, tem pessoas que têm péssimos relacionamentos, porque há essa ligação com a infância. Lá na infância, a pessoa sempre viveu rejeitada, aquilo era muito alto para ela, então ela leva isso para os seus relacionamentos. Quando ela vai se relacionar com alguém, ela sempre vai preferir alguém que a rejeite, porque foi assim que ela aprendeu na sua infância. Ela aprendeu que para se relacionar tem que ser rejeitada. Então, na fase adulta, ela vai procurar pessoas que a rejeitam para ela poder ter bons relacionamentos, que na verdade são péssimos relacionamentos, mas ela aprendeu a se relacionar dessa forma. Então, quando vem uma pessoa que a ama de verdade, que tem que a vê de uma forma realmente digna, valorosa, como ela não está acostumada a ter esse tipo de relacionamento, ela rejeita, ela foge, ou ela não quer, sei lá. Então, o ponto é esse, que na fase infantil as coisas são muito gritantes, elas têm proporções muito grandes, e você tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado de demonstrar amor, carinho, porque também quando você demonstra amor e carinho, isso também é gritante na criança. Ela vai expressar isso nos seus relacionamentos futuros. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que, diante de tudo que estava acontecendo, aquelas coisas tenebrosas acontecendo, Jesus podia, né? Vai acontecer um milagre, mas na verdade o que acontece? Jesus morre.
E isso é muito doloroso. São coisas muito dolorosas. A morte é algo muito doloroso. E tem algumas coisas que se assemelham muito à morte. Por exemplo, uma traição dói profundamente. Eu, infelizmente, passei por isso. E eu sei o quanto que é doloroso. Tem o abandono, quando a criança, né, é abandonada. Então, existem algumas dores muito semelhantes. Tem dores que não são tão semelhantes, mas elas doem muito também. Não dói tanto, mas dói muito, como a perda de um emprego que você amava. E aí vai. Na nossa vida, há muitas mortes. E aqui ele traz algo assim que eu acho bem bacana. Aqui, vamos lá. Então, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus. Então, por que ele traz essa informação? Porque José de Arimateia, ele na verdade, ele fazia parte do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus, que no livro de Marcos vai falar que por unanimidade, ou seja, todo mundo que estava lá, condenou Jesus. O que você tem que lembrar é que foi de madrugada, então não estava todos os do Sinédrio lá, e foi uma coisa rápida, né? E o texto aqui deixa claro que tudo isso aconteceu para se cumprir a vontade de Deus, a gente sabe, né? Mas olhando para José de Arimateia, se você olhar comigo para esse personagem, que até então não era falado aqui, mas fala aqui no Instituto do Sepultamento, nós temos algumas conclusões para fazer a respeito desse personagem. Primeiro, ele era discípulo de Jesus, mas ocultamente. Então ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio já viu qual que é o poder deles, você vê que trouxe Jesus para esse momento terrível de crucificação, de espancamento. Então as pessoas tinham medo do Sinédrio, né? Até onde eles podem interferir na tua história. Então, acho que por causa desse medo, ele não falava que era discípulo de Jesus. Então, até então aqui, ele sempre seguindo secretamente. E a pior coisa do mundo, irmão e minha irmã, é quando você vive diante do medo. Quando você vive diante do medo, a sua vida reflete medo, você perde duas coisas. A primeira coisa que você perde é a convivência com Jesus, porque ele não é oculto, ninguém pode saber e tal. Então, ele não tinha convivência com Cristo. E a segunda é que, por causa do medo dele, muitas coisas terríveis vão acontecer. Porque, vamos lá, vamos entender. Se por um acaso ele não tivesse com medo, ele fosse um seguidor claro de Jesus, quando ele ficasse sabendo pela manhã que Jesus foi levado ao Sinédrio, onde é que Jesus está? Está lá na frente de Pilatos. Ele faz parte do Sinédrio. Ele pode ir até Pilatos. Então ele vai lá até Pilatos e fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E ele defendesse, Jesus não ia ser preso, Jesus não ia ser chicoteado, não ia acontecer nada disso. Por quê? Porque ele faz parte, ele tem autoridade, ele poderia falar com... Então, a omissão dele, o medo faz com que ele se omite. Então, a omissão dele fez com que problemas ficassem cada vez mais graves, ao ponto de acontecer a morte de Cristo. Então, tem pessoas que só vivem no seu medo. Elas, nos relacionamentos dela, o que expressa é o medo. Por isso que ela se apaixona tanto. Porque a paixão é isso. A paixão é quando meu coração dispara, eu fico, né, nervoso, eu quero ser aceito. Então, esse nível de paixão, na verdade, a paixão, na verdade, ela vibra no medo. Então, o medo de perder, o medo de não ser aceito, o medo de a pessoa achar uma pessoa melhor do que eu. Então, a paixão é isso, é vibrar muito no medo. Então, e pessoas que sempre estão dentro do medo, vai acontecer a mesma coisa. Elas perdem um bom relacionamento, porque está sempre pensando que vai perder e acaba perdendo. Sempre quando você está muito pensando que alguma coisa vai acontecer, essa coisa acaba acontecendo. Então, a pessoa, ela perde uma convivência maravilhosa que ela podia ter tido com a outra, e os problemas, eles vão cada vez mais ficando maiores. Sabe? A pessoa tem ciúme e o ciúme vai ficando cada vez maior. A pessoa tem medo e os medos vão ficando cada vez maior. Parece que quando você tem medo que a pessoa encontre uma pessoa melhor que você, parece que naquele momento várias pessoas melhores que você orbita. E preste atenção, isso estou dizendo na ótica da pessoa, porque na verdade não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe isso. A verdade é que todo mundo vive seus momentos. Às vezes você está vivendo um momento financeiro não bom e tem pessoas que estão vivendo um momento financeiro excelente, espetacular. Isso não quer dizer que essa pessoa é melhor que você. É o momento que você está passando. A gente vê muito nos faces, né, nas postagens, pessoas estão alegres, felizes, aquela coisa toda. Mas o que a câmera capturou, o que ela tirou, foram momentos. São momentos. Às vezes não significa que é a realidade da pessoa. Então, e um outro tipo de pessoa que ela está sempre no medo, que isso junta com o que eu falei aqui no começo, são as pessoas que se rejeitam.
Toda pessoa que ela se rejeita, ela sempre está vivendo no medo. E vai acontecer a mesma coisa, ela vai perder bons relacionamentos e todos os problemas dela vão sempre ficar aumentando, cada vez mais. Até não ter mais o que fazer. Então, pessoas que se rejeitam, ela boicota o seu próprio relacionamento, elas não prosperam, porque elas estão sempre se rejeitando. Quando é que você se rejeita? É quando a pessoa fala uma coisa e aquilo realmente tem muita força para te machucar e te destruir. Por exemplo, na minha infância, acho que deu para perceber, a minha testa é bem grandona, né? Então as pessoas falavam, testa de Malafacão, testa de nós todos, aeroporto de mosquito, que era a minha testa, e vai vários apelidos desse nível. Só que o que era interessante, isso não me incomodava, eu achava na graça, ria com todo mundo. Então, uma vez que eu não me incomodava, ria com todo mundo, né? E eu até depois ficava fazendo, eu tinha apelidos que eu até gostava, eu ficava usando, falava para fazer graça. Então, o que isso aconteceu? O que aconteceu? Ninguém pegou muito no meu pé por causa da minha testa, né? Mas se eu tivesse me ofendido, se eu tivesse me entristecido, se eu tivesse chorando, isso, todo mundo estaria pegando no meu pé com o negócio da testa. Por quê? E por que eu iria me entristecer? Porque no fundo eu concordo. No fundo eu acho que minha testa ela é muito grande demais, ela atrapalha as feições do meu rosto, me faz ficar mais feio. Quer dizer, então tudo aquilo que você concorda, de algum acerto, de algum nível você concorda, isso te entristece. Isso faz você ficar pesaroso, aí você faz você se ofender, ficar magoado. E vamos lá, se no caso da testa, se eu me incomodo, eu me entristeço porque falaram da minha testa, então logo eu rejeito a minha testa. Eu rejeito, eu quero logo... E aí vai, você vê que tem pessoas que não gostam do nariz, né? Já quer fazer plástica, então as pessoas rejeitam o seu próprio corpo. Quando você vive se rejeitando, você ensina as pessoas a te rejeitar. As pessoas vão te rejeitar porque você está ensinando isso a elas. E aí você vive sempre no medo. 24 horas no medo, sempre no medo. E no medo é a mesma coisa, você sempre vai perder bons relacionamentos, porque você não dá conta de se relacionar, porque você está sempre cheio de fantasmas na cabeça, e isso impede você de ser quem você de fato é. E os problemas sempre crescem, sempre crescem, sempre crescem, a ponto de chegar no final, haver a morte, o sepultamento, a morte de relacionamentos, a morte do emprego, várias mortes que acontecem na nossa vida. E vamos continuar aqui com o texto. E foi também... e lhe permitiu que lhe tirasse o corpo. Então, no livro de Marcos fala que ele chega agora ousadamente, ou seja, corajosamente. Então, José de Arimateia agora chega até Pilatos, porque ele poderia ter chegado até antes, como eu já expliquei. Agora ele vai até Pilatos corajosamente. E aí as coisas mudam. Então, vamos lá. Eu falei de todos os problemas, agora vamos falar das soluções. Como é que você resolve tudo isso? Eu vivo no medo, eu me rejeito, eu vivo na rejeição. Como é que você resolve isso? Você resolve agora agindo com coragem. A coragem faz você tomar atitudes que antes você não tomava. Qual que é a coragem? A coragem de eu rejeitar esses maus relacionamentos, a coragem de aceitar o que me aconteceu e tudo bem, vamos dar início, vamos começar tudo de novo. Você tem que ter coragem para agir na sua vida, coragem para agir na tua história. A coragem faz algo, ela é o ponto de partida da sua vida ser determinante de alegria, de felicidade, é a partir do momento que você tem coragem. Coragem de enfrentar a situação, coragem de entender os seus erros, os seus acertos, a coragem de ir lá e fazer a coisa acontecer. Foi o que José de Arimateia fez. E o que é que o Pilatos faz agora? Entrega o corpo de Jesus, e aqui vamos para algumas coisas que é muito importante. Primeiro é que, quando acontece a morte, você tem que sepultar. A sepultura, quando a pessoa está sendo sepultada, acontece muito choro. Eu me lembro que o último velório que eu fui, esqueci o nome da pessoa, foi do parente da Delenice, né? Foi o sogro da Delenice, lá em Campos Verdes. Foi o último enterro que eu fui. Um momento lá de muita tristeza, do velamento, muita tristeza, choro, terrível. A gente foi até o velório, todo mundo chorando, triste. Chegou lá no momento da sepultura, lá, baixou o corpo e todo mundo chora, e até que vai para suas casas e passa alguns dias chorando. E isso é sepultar. Sepultar é você se dar a permissão de chorar, de se entristecer por aquilo que você perdeu. Então, você precisa sepultar as coisas, você precisa chorar de verdade, não engolir o choro, não se sentir forte. Não, é chorar mesmo. Quando você está passando um momento de tristeza, o que a gente espera é que você se entristeça, que você chore, não que você fique forte. Não que agora eu estou forte, não.
Se você perdeu um bom relacionamento, de fato, é o momento de chorar mesmo. Se perdeu alguma coisa que era tão importante, um emprego, alguma coisa, ou até uma pessoa que morreu, que faleceu, então é hora de realmente chorar. Você tem que chorar, você tem que deixar esse momento acontecer de fato. E não tem problema nenhum. No momento de tristeza, a gente espera que você se entristeça. Só que tem que ter hora para acabar isso aí. Isso não pode ser eterno, isso não pode marcar a tua vida eternamente, isso não pode viver na tua história durante todo o tempo. Não estou falando de saudosismo, de lembrar, isso é normal, comum. Mas estou falando que isso não pode determinar toda a tua história. Lembre-se de uma coisa, você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Isso significa que o que você precisa para ser feliz é você. Você não precisa de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma para ser feliz. Você só precisa de você mesmo para ser feliz. E uma vez que você entende isso, os seus valores, e você aprende a se amar, não se rejeitar, você vai encontrar um caminho de felicidade. As outras coisas só acrescentam. Um novo relacionamento acrescenta, filhos acrescenta, família acrescenta, emprego, prosperidade. Todas essas coisas acrescentam, mas elas não são determinantes. O que é determinante é você. Então você nasce sozinho e você morre sozinho. É uma resposta de Deus que você não precisa de nada nem ninguém para ser feliz. Você precisa amar e se respeitar e se valorizar. Isso que de fato faz você ser feliz. E vamos continuar. Então, há esse momento, tem que haver sepultura, você tem que se permitir chorar, se entristecer por esse momento, vamos mais. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis e um composto de mirra e de óleos. Então, fala aqui de Nicodemos, esse aqui a gente já sabe, ele já se apresentou, só que também da mesma forma ele vinha em segredo, e dá para você entender, tal foi a brutalidade dos sacerdotes, do Sinédrio em relação a Jesus, você sabe quanto eles eram perigosos, mas como eu já falei, isso não justifica. Mas vamos lá, ele vai lá e leva o quê? Mirra e óleo, porque quando Jesus ele foi chicoteado, massacrado, ele estava completamente ferido, ele está lá na cruz, e quando desce o corpo dele, todo ferido, né? Ele já estava morto, então era só sepultar. Mas o que eles fazem? Eles vão tratar as feridas. Eles vão tratar as feridas, eles vão curar, passar o óleo lá. Por isso que ele traz a mirra e o óleo, para poder curar. E isso aqui também te ensina que quando você passa por sepultamentos na sua vida, alguma coisa morreu, relacionamento, emprego, sei lá, alguma coisa que acabou na sua vida, chegou o momento de você se curar. Primeiro você chora, se entristece mesmo, tem que passar por esse luto, mas depois vamos curar essas feridas, sabe? Porque você não pode, vamos supor que eu estou com uma ferida bem grande na boca aqui, né? Só que eu gosto muito de beijar. Então, quando eu vou beijar uma mulher, vai ferir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro curar essa ferida aqui, para que quando tocar não doer mais, eu poder beijar quem eu quiser beijar. É assim que tem que ser na sua vida. Você tem que curar as feridas do relacionamento passado, daquilo que passou, do emprego que você perdeu, curar as feridas. O que fez você perder, pensar, raciocinar, o que fez eu perder aquilo, e você se curar, você se tratar. Curar essas feridas para você estar pronto para um novo relacionamento, para um novo emprego, para um novo momento na tua vida, para você ter novos relacionamentos. Às vezes um amigo que você perdeu. Por que você perdeu? Por que ele não quer mais conversar com você? Há feridas nesse negócio aí, então tem que procurar curar essas feridas. E aí ele diz, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram num lençol com especiarias, como o costume dos judeus, na preparação do sepulcro. E havia um jardim no lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Então, Jesus ele cura as feridas e é levado para um sepulcro novo. Só que do lado desse sepulcro havia um jardim. E aqui eu quero chamar sua atenção para isso. Tem dois jardins na Bíblia que me vem à memória agora. Primeiro o Jardim do Éden e os Jardins Suspensos da Babilônia. O Jardim do Éden foi um lugar onde Deus preparou, porque antes de Deus te dar qualquer coisa, primeiro Ele te prepara, né? Ele prepara você. Quando, por exemplo, Deus vai te punir, Ele não te prepara, pelo contrário, de repente, como, infelizmente, uma notícia triste, né? Foi o Capitólio, né, de Minas Gerais, onde as pedras, né, foram algo surpreendente, né? Ninguém esperava, de repente veio. E sempre que Deus acha a graça de punir a humanidade, punir as pessoas, é sempre assim, né? Você nunca espera, né? Quando veio o Covid, foi algo assustador, sabe? Você ficou espantado. Na hora da punição, não existe realmente um preparo. Mas na hora que Deus quer te abençoar,
Na hora que Deus vai fazer algo novo na sua vida, primeiro Ele prepara as coisas. Por isso que vale a pena você curar as feridas. É momento de preparação, né? Então Deus prepara as coisas. E no Jardim do Éden, Deus preparou todo o ambiente para que o homem existisse, para que ele se relacionasse com a mulher. Os jardins suspensos foi depois de tantas guerras vencidas, Nabucodonosor, ele quis se presentear, né, e presentear toda a população com algo belo e bonito, e que é um contraste da sanguinolência e agora algo bonito, algo maravilhoso. E aí ele faz o jardim suspenso, que é considerado uma das maravilhas do planeta. E por que eu estou dizendo isso? É porque sempre na hora do sepulcro, sempre na hora de você sepultar, sempre na hora da morte, há sempre um jardim do lado. Há sempre algo novo acontecendo, algo novo que pode acontecer. Você nunca vai estar diante de uma morte sem que haja uma resposta de Deus. Porque se Deus achou graça que você não morresse, ou seja, que ao invés de você perder, você fosse o perdido, então é porque há algo novo se apresentando, um novo momento, para você se tornar uma nova pessoa. E eu estou falando assim, às vezes tem relacionamentos que vão embora, e é para ir mesmo. Mas talvez se a pessoa se renascer, se reinventar, se tornar uma nova pessoa, aí sim pode ser que essa pessoa vale a pena você investir nela, desde que ela se torne uma pessoa nova, nunca a mesma. A mesma tem que ir embora mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer é que na sepultura sempre há um jardim. Sempre há algo novo que pode acontecer se você se der essa oportunidade. Então não pense que tudo morreu. Perdi um emprego, agora acabou. Perdi um relacionamento, agora acabou, não vou me relacionar. Não existe isso. Existe sim o fato de você ter o tempo de chorar, o tempo de se curar, mas principalmente entender que há sempre um jardim que vai se iniciar na sua vida, algo novo, algo maravilhoso, que vale a pena você se presentear como pessoa, entender que você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes. Quando você acha que não, então você vai ter aquilo que você... Porque quando você tem uma verdade muito fixada na tua cabeça, você fortalece essa verdade. Eu nunca vou ser feliz no amor. Então, você sempre procura relacionamentos que te prove isso, que te prove essa verdade. Então, você tem que entender que Deus criou você, te deu um presente que é a vida é um presente de Deus. E se Deus te deu tudo isso, é para você viver, é para você ser feliz. Então, nesse sentido, você merece. Não no sentido como é que eu posso dizer aqui? Porque existe um sentido que ninguém merece nada. Claro, ninguém merece nada porque nós somos mal por natureza. Então, não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando no sentido de que você é merecedor porque Deus te deu vida, né? Mesmo você sendo mal, Deus te deu um presente chamado vida. Então, você tem que fazer o bom uso dela. E o bom uso dela é entender que você merece tudo aquilo que é de bom, você merece os melhores relacionamentos, você merece a melhor vida, você merece ser próspero, você merece tudo de bom. Estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que você merece isso, porque mesmo você sendo mal, Deus te deu um presente chamado vida. E se Ele te deu esse presente, então aproveita. Aproveita o máximo que você puder, nesse entendimento de que nós somos merecedores de tudo aquilo que é bom mesmo, porque Deus nos tem achado graça de nos dar respiração, vida, apesar de sermos maus por natureza. Então, aí quando você entender essa verdade está na tua cabeça, que você sendo mal, mas só que Deus já te deu um presente chamado vida, agora você vai aproveitar ela. Então, diante desse pensamento, você merece tudo de bom. Aí você vai fortalecer esse pensamento. Você vai fortalecer esse pensamento procurando bons relacionamentos, não se boicotando, ou seja, quando você, por exemplo, está se rejeitando, né? Você procura maus relacionamentos, você está sempre bonzinho demais, emprestando dinheiro para todo mundo, porque você não quer prosperar. Ou então você é uma pessoa que está tendo a oportunidade de prosperar, mas de repente você é um gastador nato, né? Gasta com tudo. Por quê? Porque você tem essa ideia, você fica reforçando essa ideia da tua própria rejeição. Como você se rejeita, você fortalece essa ideia. Quando o dinheiro vem, você tem que dar um jeito de fazer com que ele suma das suas mãos. Comprando coisa que não tem necessidade, ou então emprestando dinheiro para quem não vai te pagar, ou então sendo um gastador nato. E vai. Então a gente fica sempre se boicotando, porque no fundo a gente se rejeita. Então está aqui, não é forte essa palavra, não é forte? E aí termina dizendo: aí, pois, por causa da pregação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus lá. Então, eles colocaram Jesus nesse sepulcro, e no próximo vídeo vamos falar da ressurreição, né? E é isso que eu quero terminar dizendo para você, que ainda que você tenha sepultado
relacionamentos, ainda que você tenha sepultado boas oportunidades, bons relacionamentos, empregos, sei lá o que morreu na tua vida, então você sepultou de fato uma pessoa na sua vida, alguma coisa vai ressurgir. Há um jardim suspenso para você, um jardim da Babilônia para você. Você vai entrar nesse jardim, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.